Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre o carbonômetro, ferramenta lançada recentemente pela CEMOV. Essa é mais uma iniciativa do setor em tornar o transporte por ônibus mais limpo e ecológico, além de estimular o conhecimento sobre o modal, que é um dos mais sustentáveis do mundo. Para entender o impacto de iniciativas como essa para o meio ambiente e conhecer as propostas de sustentabilidade do setor, vamos conversar com Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV. Guilherme, muito obrigado por participar aqui mais uma vez conosco. Acho que você está alcançando aí a categoria de recordista de participações. Acho que já é a terceira que a gente fala sobre diferentes assuntos aqui, mas é sempre bom conversar contigo sobre as novidades, né, que a gente traz aí para os nossos clientes e para a sociedade de modo geral. Ô, Então, seja Paulo, muito bem-vindo aí mais uma obrigado aí. vez. Prazer para mim estar aí conversando aí com o nosso público, o seu público, né? De transporte interessado, transporte público. E esse assunto de sustentabilidade aí é cada vez mais importante, né? Tivemos a COP28 aí, os desdobramentos, metas de redução de emissão no mundo inteiro, né? E Uhum. o nosso setor já dá uma contribuição absurda e a gente precisa sensibilizar a sociedade de uma forma geral. E eu acho que é nessa linha que nós vamos conversar um pouco hoje, né? Então, beleza. Então, para a gente começar a conversa, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o carbonômetro, né? Como que ele surgiu e qual é o objetivo dessa ferramenta. Paulo, a gente opera transporte coletivo, né? Então, a própria definição do que a gente faz, e não só nós, né? Em todas as cidades praticamente, você precisa deslocar as pessoas em modos mais eficientes, né? Então, o transporte coletivo, ele tem essa premissa, ele transporta as pessoas com uma eficiência tão grande em termos de consumo de espaço urbano, né? É, deslocamento de massas de necessidade de deslocamento em um único veículo, com consumo de energia por pessoa, por quilômetro rodado, muitas vezes mais baixo do que se você estivesse deslocando essas pessoas no transporte individual, né? Então, o carbonômetro ele surge com essa intenção, quantificar, né, qual é a nossa contribuição, transporte coletivo por ônibus, na região metropolitana do Rio de Janeiro, qual é a quantidade de gases de efeito estufa evitados, né, não emitidos, por conta da existência do transporte coletivo. E isso, dia a dia, segundo a segundo, nós vamos contabilizando isso até fechar o ano, né? Então, uma pessoa que se desloca no transporte coletivo por ônibus, se ela tivesse escolhendo o modal individual, ela estaria emitindo 8 vezes mais, e é essa não emissão que é contabilizada no carbonômetro. É simples assim. Sim. Então, para eu entender também um pouco, a gente está chegando no final do ano. Você já tem uma medida, uma projeção de quanto que a gente deve ter deixado de emitir? E vou te fazer uma pergunta, se não tiver resposta agora, você me dá, em outro dia a gente fala aqui. Equivale, por exemplo, a quantas árvores terem sido plantadas ou terem sido deixadas de derrubar, alguma coisa assim. Seja Tá? uma coisa mais Olha, visual de eu entender aqui. os volumes de emissão não evitados são tão gigantescos, Paulo, que esse é o objetivo maior do carbonômetro, é mostrar a grandeza do que já se faz, né? Sim. Para você ter uma ideia, nós vamos quantificar agora no final do ano mais de 10 milhões de toneladas de CO2 evitado, não emitido, né? Pela Um número existência de muito transporte coletivo na região significativo. metropolitana. 10 bilhões de quilos ou 10 milhões de toneladas. São números assim extremamente elevados quando se fala de mitigação de gás de efeito estufa. Sim. Para você ter uma ideia do que isso equivale em um ano apenas da operação do setor, de forma coletiva, transportando as pessoas de forma coletiva, isso representa 8 vezes o parque da Floresta da Tijuca.
toda a floresta da Tijuca em árvores de Mata Atlântica plantadas. É como se plantássemos 8 florestas da Tijuca, que é a maior mata urbana, considerada uma das maiores matas urbanas do país e do mundo, por ano, com a operação do transporte coletivo, né? Então, o recado é: nós já transportamos muito mais, Paulo, você sabe disso. Sim. Nós já transportamos quase o dobro do que transportamos hoje, Sim. há 10 anos atrás. Então, nós perdemos praticamente, ou deixamos de operar 50% de uma demanda que foi para outros modos, Sim. que foi fazer seus deslocamentos de outras maneiras. E a gente sabe que são outras maneiras não coletivas, Sim. não eficientes, né? Então, a perda da qualidade, da eficiência, vamos dizer, do tamanho da operação do transporte coletivo, ele se reflete em emissões reais, né? Sim. Então, preservar o sistema é um conceito que o carbonômetro traz, porque o setor tem a contribuição dele e isso é mensurável. E o carbonômetro mensura isso a cada segundo. O carbonômetro está no site da CEMOV, né? E a abrangência dele é a região metropolitana, porque nós conseguimos controlar o consumo, a quilometragem, a frota de cada um dos ônibus da região metropolitana aqui pela CEMOV, com todas as empresas operacionais, sejam municipais ou sejam intermunicipais. Ok. Então, a gente continuando aqui, você representou a CEMOV recentemente em um painel sobre energia e mobilidade na conferência Cidades Verdes. E aproveitando que a gente está falando então de sustentabilidade, o que é que o setor tem feito além do carbonômetro em termos de inovação para garantir que o modal continue sendo aí o mais sustentável? Paulo, nós temos feito algumas provocações que são todas muito pertinentes a nível de política nacional ou de enfrentamento desse tema da transição energética ligada ao agravamento da crise global, vamos dizer, a crise climática, né? Hoje, o tema que se tem hoje a nível ambiental mundial é a elevação da temperatura do planeta, né? E muito tem se falado em termos de transição energética para a eletromobilidade pura, né? A gente tem visto um movimento muito voltado a isso, mas não debatido amplamente. Então, nós temos feito algumas provocações, né? Nós temos trabalhado, por exemplo, o tema do biocombustível. Nós falamos muito isso no evento. O Brasil é um país vocacionado a uma matriz renovável, né? Sim. E o Brasil tem sucesso na criação de 2 grandes programas, que foi o Programa Nacional do Álcool, depois o Programa Nacional do Biodiesel. Estão aí os 2 programas vivos. Nós temos o carro Flex, que permite qualquer Sim. pessoa utilizar um combustível renovável no Brasil. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, tá? E nós temos já a frota de transporte público e também de caminhões rodando hoje com 12% de biodiesel. E existem outras possibilidades de melhoramento da nossa eficiência em termos de emissão de gases com biocombustíveis, né? Melhoramento da qualidade do biodiesel, tá? Existem outros biocombustíveis que podem ser usados em substituição ao diesel, e nós temos o Euro 6 e daqui a alguns anos, talvez em 2030, o Euro 7 entrando na Europa e entrando aqui também. Então, são alternativas muito poderosas de mitigação, de melhoramento, né, da qualidade do nível de emissão do setor, que fazem par aos veículos elétricos. Tá? Então, nós temos levantado essa bandeira, né, de que nós Sim. precisamos continuar acreditando na vocação nacional para a produção de biocombustível a preço competitivo e qualidade necessária, né? Isso é um dos aspectos que nós falamos lá. Mas, de fato, no nosso setor, a contribuição que a gente vê que é tão importante quanto é a priorização do sistema, né? O Sim. nível de emissão, de redução de emissão por passageiro do setor, com com simples priorizações de faixas de vias exclusivas ou construção de tronco alimentação,
sabe? Pode reduzir a emissão acima de 50% para cada passageiro que se desloca ali, né? Só com um sistema como esse. É como se eu a cada 2 ônibus, tirasse um, Sim. né, em termos de emissão por passageiro. Então, são aspectos relacionados a esses que nós temos recorrentemente apresentado e debatido nos eventos, com o poder público, com a sociedade como um todo. É. Então, te perguntar também, tem uma novidade que a gente teve esse ano, foi a primeira vez, né, dia 26 de novembro, a ONU celebrou o Dia Mundial do Transporte Sustentável, né? Isso foi a primeira vez que colocou isso no calendário. Então, na tua visão também, você que coordena esse trabalho já aqui pela CEMOV, que acompanha tudo que é feito aqui em termos nacionais e internacionais, qual a importância da ONU estabelecer essa data e dela se envolver nesse debate também? E o impacto que isso possa ter assim, realmente nas cidades, no transporte coletivo. O Paulo, a ONU vem puxando essa agenda ambiental no mundo inteiro, e nós não temos outra entidade com maior vocação, né, e representatividade hoje para endereçar esses temas. Você vê, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável colocados pela ONU na década passada estão aí, todas as empresas, todos os setores da economia, primeiro, segundo, terceiro setor, estão engajados, né, em metas, a parte de gases, né, de efeito estufa relacionado à crise climática, também vem sendo liderado pela ONU. Então, esse dia mundial, vamos dizer, né, do transporte sustentável é mais uma agenda que entra para movimentar, né, nosso setor e principalmente colocar a discussão da verdadeira sustentabilidade disso, né? Porque ser sustentável, ter um transporte sustentável, não é só agenda ambiental, né? Nós temos a agenda social É, relacionada ao próprio deslocamento das pessoas. A gente sabe que há exclusão social hoje, as pessoas não se deslocam porque não têm acesso financeiro, né, sim, ao pagamento das tarifas. Nós temos hoje um desequilíbrio como nunca houve em termos de aquilo que se arrecada com tarifas e o custo para se operar sistemas com qualidade, sistemas com ar-condicionado, sistemas com veículos Euro 6, né? O combustível mais limpo, o caminho da eletromobilidade pressionam mais do que nunca os custos, né? Então, assim, falar de transporte sustentável é ótimo. Ter uma agenda mundial, melhor ainda. E isso vai se desdobrar no tema sustentável, a sustentabilidade de tudo isso. Nós precisamos encontrar as novas maneiras, né, contratuais, a contraprestação do poder concedente, que é o ator principal nesse tema, porque transporte público é uma delegação, né, é uma concessão de um dever, de um direito do poder público. Então, ele é o agente principal para trazer essa sustentabilidade. E a gente tem visto iniciativas nesse sentido, né? O próprio Rio de Janeiro está caminhando nesse sentido, existem outros modelos. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que nós vamos ter agora, anualmente, no mês, acho que de novembro, né? é. Eventos, Uma data aí para a gente discussões. celebrar, discutir e discutir e pensar. Você estava falando aqui Exato. uma coisa interessante sobre a questão da sustentabilidade. A gente tem conversado muito aqui no podcast, nas rodas aí técnicas e nos eventos que a gente participa sobre a questão da tarifa zero também, né? Que é uma questão que, de certa forma, passa por tudo isso que a gente vem discutindo. Tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com inclusão social, tem a ver com ocupação do uso do solo, com tudo isso, né? Com inclusão. Tudo isso é interessante. Eu tinha uma última pergunta que, de certa forma, você já respondeu no começo, falando, né, da vantagem de se optar pelo transporte público, pelo transporte por ônibus, ao invés do carro de passeio, que melhora a mobilidade urbana, melhora a questão ambiental, tudo isso. Mas então, para mudar aqui um pouco o nosso roteiro,
eu participava recentemente de uma reunião do Conselho da NTU, em que se discutia um pouco a questão do carro elétrico, do ônibus elétrico, né, que é uma coisa que está vindo hoje. Você colocou muito bem. O Brasil tem matrizes aí de energia renovável, como o álcool, como o biodiesel, tudo isso. E temos um grande potencial aí de geração de energia elétrica através das hidrelétricas, através da energia solar, né, que hoje vem crescendo bastante aí, energia eólica também, tudo isso. Mas você vê essa questão, por exemplo, da inclusão do ônibus elétrico, que hoje virou pauta também para as prefeituras. As prefeituras hoje, acho que já pensando em eleição, começam a falar muito no ônibus elétrico, fala muito em tarifa zero, mas eu acho que o pessoal não para muito para pensar realmente sobre a questão operacional. É, a autonomia do ônibus elétrico, o custo de implantação de toda uma infraestrutura para poder se abastecer, entre aspas, aí, o ônibus elétrico e tudo isso. Como é que você enxerga isso nesse movimento? É uma coisa que ainda está mais na base experimental ou é uma coisa que você vê as autoridades acelerando, mesmo sem entenderem muito o impacto disso no meio ambiente, na sustentabilidade, no custo do transporte? Como é que você vê isso aí? Ô, Paulo, eu vou fazer uma provocação com números, que eu acho que pode ajudar. O Brasil consome hoje 65 bilhões de litros de diesel por ano. Sim, 65. Em 2050, que é um dos marcos aí do Acordo de Paris, o pessoal está olhando para 2030, mas está olhando para 2050, onde o Brasil teria que estar com cerca de 50% de redução de emissões em 2050, cerca de 50% de redução de emissões em relação ao que ele emitia em 2005. sim, Tá? O Brasil, em 2050, vai estar consumindo 130 bilhões de litros de diesel por causa do crescimento da economia. E isso de forma muito conservadora, porque vai ser mais. 130 bilhões. O nosso setor de ônibus consome hoje 4 bi de litros de diesel, dos sim, 65. 100 mil ônibus em todos os municípios e capitais e regiões metropolitanas, sistema municipal intermunicipal. São 100 mil ônibus, consomem hoje 4 bilhões de litros. Nós vamos ser, em 2050, 5 bilhões de litros. A gente não cresce na medida que o país cresce, porque o transporte urbano, na verdade, nós estamos vendo um decaimento. Por exemplo, de 10 sim, anos para cá, nós tivemos foi uma redução do nosso consumo. Então, as projeções falam de 5 bi, frente a 130 bilhões. Nós vamos ser cerca de 3,5% do problema do Brasil de emissões de gás de efeito estufa relacionado ao diesel, nosso setor. 3%, Paulo. Se nós trocarmos a frota de ônibus do país inteiro de aqui para 2050, todos os sim. 100 mil ônibus, nós vamos reduzir 3% das emissões nacionais. Aí eu te pergunto se a solução do problema está na eletromobilidade dos ônibus. Se nós vamos Não, conseguir, com ônibus, só tocar na meta, só trabalhar um pouquinho em favor do nível de redução que nós precisamos ter. Então, sim, o ônibus elétrico, ele não soluciona o nosso problema mundial, nacional. Aí ele está sendo trazido para a esfera municipal para dar alguma agenda e sim, contribuição dos prefeitos. Mas esse assunto precisa ser tratado numa esfera muito mais ampla, porque o que sim, emite o gás de efeito estufa é a molécula do diesel. sim. Se eu não tenho como eletrificar o transporte rodoviário, não tem como botar caminhão elétrico saindo daqui para São Paulo, daqui Sem para Belo condição. Horizonte. Não tem, não tem. Então, 95% do consumo vai continuar sendo um transporte que não é eletrificável. Então, Sim, eu faço essa provocação. O que pode substituir o diesel no longo prazo? Do mesmo modo que o etanol pode substituir a gasolina. É sim, biocombustível. O Brasil tem vocação para isso, mas nós não estamos vendo essa agenda sendo colocada. Nós estamos sendo atropelados pela eletromobilidade, que não dá solução de fato, tá, às metas e à necessidade de um país, de um estado, né, de toda uma região fazer a redução.
Então, assim, o elétrico está aí? Tá. O veículo funciona? Funciona, mas existem limitações operacionais de autonomia, tá? Existem problemas relacionados ao custo disso, né? A se fazer, contabilizar, né? Se não tem alternativas que são tão efetivas quanto do ponto de vista de redução de gases de efeito estufa por passageiro, por quilômetro rodado. Quer dizer, esse é o objetivo, reduzir em relação ao comparável e ver o a custo-efetividade disso, né? Essa discussão a gente não tem visto muito, Paulo, mas assim, a eletromobilidade está aí, o ônibus elétrico está aí, existe mercado, né? Mas existem alternativas, meu Deus, existem alternativas. Sim, assim, muita gente, eu vejo na Europa que queima muito petróleo, queima muito carvão para gerar energia elétrica, então você não emite as partículas no ônibus, digamos assim, mas a energia elétrica necessária para abastecer o ônibus elétrico, para recarregar a bateria, te obriga a queimar combustíveis fósseis, do mesmo jeito. Então, se você não está emitindo no ônibus, você está emitindo na fonte geradora de eletricidade para que o ônibus possa ser elétrico. Então, quer dizer, tira de um bolso, coloca no outro. Então, você continua poluindo, só que de outra forma, em outro meio. Então, Guilherme, eu queria te agradecer muito aí pela participação. Eu acho que deu para a gente explicar. Vou consultar lá o carbonômetro. Você estava falando, eu estava pensando no mapa do Rio de Janeiro aqui, e imaginando as áreas urbanas sendo substituídas pelo verdinho ali da Floresta da Tijuca, a gente colocando e tudo. Então, já deu para dar uma simplificada nisso, porque muita gente escuta falar de emissões de carbono, compra de carbono, venda de carbono, isso tudo, mas é uma coisa, para quem não é especialista, meio difícil às vezes de entender. Quantificando Paulinho, em árvores fica mais fácil. Fica mais fácil. Nós fizemos agora um upgrade no carbonômetro, já deve estar lá no site, que é o seguinte: você simular a sua emissão ou a sua emissão evitada de acordo com o modal que você escolhe. Então, nós temos lá o transporte individual, para as pessoas que usam o automóvel. Eu, por exemplo, moro na Barra da Tijuca, trabalho no centro da cidade e venho com ônibus do condomínio. Então, calculei lá a minha distância diária, eu venho todos os dias de ônibus e volto todos os dias de ônibus, com muito raras exceções. E eu fiquei surpreso em ver que eu, equivalentemente a plantar ou cortar árvores por andar em transporte coletivo, eu sou um plantador de árvores. Então, se você fizer lá, entrar no carbonômetro, você pode simular. Se você planta ou corta árvores relativamente, né, pela opção do seu modal. Se você anda só em transporte individual, o seu nível de emissão é muito mais alto. Se você anda mais de transporte coletivo, você evita uma quantidade tão grande que pode ser traduzida em plantar árvores. Eu estou plantando 13 árvores por ano, Paulinho. Fiquei muito satisfeito de ver essa quantificação. Diz que você tem que plantar uma árvore para na vida, fazer um filho, aquela coisa. Eu estou com 17 por ano. Você está de parabéns, então. Eu vou ver que eu acho que eu ando de carro, então certamente eu estou derrubando alguns. Tem que rever os conceitos. Mas essa é a ideia, é para sensibilizar, é para a gente observar a importância. É isso. Sim. Falou, Guilherme. Então, te agradeço aí pela participação. Então, agradecendo aqui, pessoal, Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV, sua participação em mais essa edição do podcast Rio Ônibus. Chegamos ao final de mais uma edição, que ficará disponível para você ouvir novamente quando quiser e para poder compartilhar aí com os amigos. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.